de ser de todo o restaurante a sua clientela. O Tip Top conquistou uma clientela que é muito mais do que clientes. São amigos e famílias que há gerações vêm frequentando a casa assiduamente. Adolfo Mendes Filho. Adolfo Mendes Filho, senhora Celino Nolasco Mendes. Celino Nolasco Mendes. Fernando, em torno de 40 anos. Um pouquinho mais ou um pouquinho menos. A gente começou a frequentar o TikTok na rua Espírito Santo. A gente ia lá com o nosso amigo. Chama Veleno. Amigo e compadre. Amigo e compadre. Compadre pra lá e pra cá. A gente vinha muito aqui em Belo Horizonte, muito mesmo. Pelo menos uma vez por semana a gente vinha. Às vezes a gente saía de Itaúna para passar aqui e ver um filme, depois passar no TikTok para tomar um chopp, comer uma coisa. Exatamente. Foi bem o ambiente, né? Um ambiente sempre ótimo, a frequência excelente. A comida excelente. A comida nem se fala, né? A gente que frequentava aqui, era assim, frequentava, oi, senhor, sou de Itaúna e tal. A gente encontrava assiduamente. A gente ficou conhecido assim. Um ao outro, a gente tinha uma certa amizade, certo assim. A partir de 3 horas, 4 horas da tarde, ia chegando pessoas, chegando. E depois, isso é mais tarde. É com a família, né? Tem os filhos. Eu vim com meu filho. Genros, filhos. Meu filho que eu frequento aqui, ele chama Adolfo também. Adolfo Lima. Ele frequenta aqui até hoje, bem assíduo daqui. Em outro tempo, quando eu estudava aqui, eu trabalhava aqui, a gente vinha com ele. Na hora do almoço, principalmente, ligar para ele. Ele falava, papai, me chama para ir no TikTok, para ela, né? E a gente vinha tomar um chopinho, almoçava, etc. A gente vinha sempre assim, às vezes vinha à tarde. Eu e ela sempre vinha à tarde. Estava na hora de ir embora para Itaúna, 4 horas, por exemplo, passava aqui, tomava um chopp, comia uma salada de batata, com salsicha, etc. E aos sábados e aos domingos, quando a gente ia, geralmente vinha muito dia. Então, a gente vinha aos sábados e aí ficava até lá para as 10 horas da noite, né? E tinha música. Tinha uma moça aí que cantava, tinha outro que tocava violão, tinha uns 2, 3 que tocavam violão, então sempre tinha uma música, sabe? Era muito agradável. Era uma família. E o ambiente bom demais, Fernando, porque de família. De amigos, pessoas idosas, amigos já maduros, família, né? Muito família. Muito família. E todas as nossas comemorações são feitas aqui. Nossa, agora o último foi Dia das Mães, né? Não, nosso aniversário. Meu aniversário, dia 4 de de junho. E tem famílias de Itaúna, tem algumas famílias lá, que tem algumas comemorações, eles lá aqui, né? Bem aqui. Foi o dia do seu aniversário. Geralmente por informações da gente. Foi se modernizando, foi se ajustando, ou ele manteve essa característica durante todo o tempo? Para nós foi, né? Fernando, Tradição, né? Não é? Eu acho que praticamente manteve, acompanhando alguma coisa, né? A evolução de tudo, né? Mas basicamente manteve. Então, do cardápio, o que mais? Pra mim é salada de batata, o joelho de porco, a torta de delicioso, porco, né? chucrute. Aliás, toda comida aqui eu gosto, toda boa, muito boa mesmo. Normalmente isso é uma salada de batata com salsicha, que eu sempre gostava muito. Também. E o doce, que é tudo. Estrudo é delicioso. É tanto eu como meus netos, ele não é muito de doce. Mas os netos, nossa, como Fernando, deixa eu relatar para você que está passando os garçons de época que a gente conheceu, voltando, né? No tempo. Até anotei o nome, que fui pensando, eu anotei para não me esquecer na hora. Esse aqui eu não sei de quanto começou, mas é muito tempo. Paulinho até, parece que foi um dos últimos. Batata. Batata. O Geraldinho. Eduardo e Wagner. Esse aqui é como se recordar os antigos. Hoje não tem mais ninguém aqui, morreram, estão aposentados, etc. Mas ainda depois essa turma nova. Muito tempo ainda. Mas tem. Mas essa turma nova é muito boa. Estou falando assim nos antigos, né?
aqueles que marcaram. Marcaram, exatamente. Então, mais tempo, a gente, Mais tempo. Foi durante anos, eles acompanharam a gente. A gente chegava só Adolfo. Ó, sua mesa tá aqui. Ó, dona Geni. Quer dizer, já sabiam o lugar que a gente gostava de sentar à noite ou à tarde. Eles já sabiam. Então, E falaram que até o gosto, né, daquelas coisas que vocês gostam particularmente, exatamente. Legal. Então, tudo isso foi conquistando a gente, né? A gente ficou... Quer começar a ver? O Marcelo, o Carmelo? Carmelo é a maior autoridade que tem. Estou ausente, eu não estou presente. Então vou ver, Só confere. estou aqui fisicamente. Não, eu... Confere. Não, mas vocês conhecem melhor que eu, mas para começar a Esse gente começa pessoal a que eu falar. vou dar a introdução, Tinha um- porque eu sou um agregado posterior. Entendeu? Isso não tem nada a ver, não. Não, estou só falando que para começar, eles são de muito tempo, já de vários outros botecos até chegarem aqui. Agora o Félix entra com a palavra. Nós frequentávamos um clube, um pique, né? Jogávamos futebol de salão juntos lá, era uma turma que jogava futebol de salão. E tornamos muito amigos, inclusive a gente saía com a família. Nós tínhamos uma pessoa que eu esqueci de trazer aqui, chamava José Alan. Chamava ou não chama? Chama. Matei ele. Mas o Zé Alan, ele não está vindo mais, ele está com alguns problemas assim de cabeça, de saúde. Mas ele era um agregador, então ele chamava muita turma, inclusive com casais, para ir em diversos lugares. Com casais, a gente ia no próprio clube, né, ali o Pique Cidade, ia em outros lugares, preparava as festas, e aqui a gente vinha só os homens. De vez em quando a gente combinava trazer as mulheres, não é isso? Isso. E aí, infelizmente, foi morrendo alguns, né? E foram entrando outros. Né? Teve uma reciclagem aí de pessoas, né? Mas essas pessoas que entraram já têm 10 anos, 15 anos. Saiu e ninguém voltou. Então a gente já tem muito tempo, né? Isso aqui deve ter sido lá para 90. Eu tenho 24 anos. Deve ter tido deve ter. A gente deve ter o quê? Uns 35, 40 anos? Não, eu acho que em 90, 80 e tantos, 90, nós estamos aqui. Eu sei, em 95. Porque eu fui lá Eu comecei a trabalhar Eu vinha muito aqui, mas não. E aí ele trazia para aqui. Aliás, Eu vinha assim, todo dia. eu estava morando fora. É importante salientar que a gente participou de outros lugares, né? A mesma turma. E veio, teve em vários lugares. Chiripá, sabe? Ausmuchen. Pois é, isso que eu estou falando. Não, mas você está falando do Rausmu, aí é outra turma. Era Chiripá. Aí, peraí. lembrou eu bem, esqueci Ronaldo. desse detalhe, vocês lembraram bem. Tinha o início do Rausmuch, foi na Olegário Maciel, no Posto de gasolina. Às vezes eu posto de entrava lá, gasolina Chiripá. eu ia todo sábado comer feijoada E lá. a gente tinha um time, um time que disputava futebol de salão, e que a gente acabava os jogos, nós íamos para lá. É o Arsenal, pode Muitas falar. vezes chamava o Arsenal. Era um time que não era clube, não tinha quadra, não tinha, era a turma mesmo que jogava. E essa turma também frequentava o pique, era quase a turma. E nós não tinha campo para treinar, não tinha nada. Nós jogávamos pelada lá no pique, e mesmo assim, cada um... Teve time, nego aí não que teve fez nada. gol de cabeça até no futebol de salão. Com 1,50 m. Mas aí o Rausmuch mudou lá para Juiz de Fora. Nós acompanhamos. Foi muito tempo lá. Mas Também, era uma só turma. um dia na semana. Era sempre um dia na semana. E lá entraram outros amigos comuns, meus, amigos de outros, né? Foram entrando e fizeram. De repente, não sei porquê, ela foi dividida. Veio uma turma para cá, para ficar vindo aqui às segundas-feiras, e uma outra continuou lá na quarta. Essa turma faz parte também. Essa turma já tem 50 anos. Hoje nós temos um A nossa mesa tinha um tricampeão
do Brasil. Ali, é aquele ali, ó. Ronaldo Drummond. Ronaldo Gonçalves Mas Drummond. De futebol, viu? É, de futebol. Um ano pelo Galo e 2 pelo Palmeiras, seguido. Primeiro. Por causa dele, os jogadores do Atlético frequentavam essa mesa. Tinha o Sicuneck, o famoso lateral, O Raul, o inclusive. Raul, o Tele foi lá muito. Tele Santana. Com quem? Como é que chama? Por quem? Qual time? O Darinho, primeiro de vez gol em lá, quando, não, o primeiro gol. Hein? Buglé, pô. Bugré. Buglé. Ia muito, né? Não. O Sicuneck ficava lá com a gente até 2 horas da manhã. E ele jogava no outro dia. Ele era Paraguai ou Uruguai? Uruguai. O Campeonato Brasileiro. E ele, Cruzeiro. mas aí a gente falava com o Sicuneck, né? Vai embora, pô. 2 horas da manhã você tá aqui com a gente, pô. Amanhã você tem treino cedo. Eu lembro que ele brincava com a gente. Ouve a Itatiaia que você vai ver o que mais correu fui eu. E nós começamos aqui, era lá. Tipo, tava lá. Começamos essa mesma turma. Os amigos. Todo mundo. Aí teve o nome de Turma do Pique. A Turma do Pique começou. Nós começamos de Xiripá, Raul Murchas, que a gente encontrava só fim de semana. Ou seja, na sexta-feira. Depois começamos a contar de segunda a sexta. Só podia vir os homens. Nós. Era uma mesa de mais de 20. Aí surgiu o famoso clube do uísque, Long John. Era um uísque, cada um pedia. A mesa nossa eram 20 pessoas, 20 litros disso na mesa. Aí eles criaram o seguinte: o que nós podemos fazer? Criaram as carteirinhas, que nós recebemos essa carteirinha. Eu perdi a minha, o Ronaldo ainda tem a dele, que nós vamos pôr no quadro ali no TikTok. E começamos a frequentar. Gente bebia, 8 horas todo mundo ia embora. Os mais sem vergonha ficavam até mais tarde, tipo Claudinho. Não era verdade. 8 horas todo mundo levantava e ia embora. Por causa das mulheres. Todo mundo. A gente tinha habeas Não, nessa época. A gente tinha habeas corpus. Podia ficar aqui. Até 8 horas. De 6 às 8. Nessa época o Claudinho era sem vergonha. De 6 às 8. Isso. A gente ficava aqui 8 horas, todo mundo despedia e ia embora, então não tinha problema com as mulheres, sabe? As mulheres aceitavam isso. Isso mesmo. Eu continuo a tradição, 8 horas eu vou embora. Nós tivemos. Eu tenho carteira aqui, ó. Na época que nós viemos pra cá, já era do Oberá. Oberá trouxe pra cá, mas não era do Luiz Otávio, não, né? Não, nós entramos aqui antes do Luiz Otávio. Era o Oberá, e era lá. Era o Tip Top lá no... Ali, nessa aqui, não, ali, ó. A casa que é ao lado. Pois é, mas ele é originário lá da Rua Espírito Santo. Que lá era a famosa gasosa. Gasosa era você põe uma água com gás e um pouquinho de frango, limão, limão, ou groselha, umas coisas assim. Mas foi o primeiro refrigerante, né? Os primeiros, Mas naquela época eu acho que já tinha tinha uma fábrica chamada Gato Preto. Guaraná, Gato Preto e soda Gato Preto. 6 meses no Dragão das Camisas. Aí depois que veio Coca-Cola. Tupis com Juiz de Fora. Lá perto da gente. Então a história nossa aqui no Tip Top é essa aí. Uma amizade longa que não foi feita aqui, veio de outros lugares, né? Principalmente do Pique e mais de futebol, do Arsenal. Porque nós jogávamos bola de no Arsenal. Porque o Tip Top já teve coisas deliciosas, viu? Não é brincadeira não. E foi muito tradicional em Belo Horizonte a vida inteira. Nós, comida todos alemã, aqui, né? pela nossa idade, conhecemos o Tip Top. Eu conheci o Tip Top lá na rua Espírito Santo, quase esquina com o Afonso Pena, quando eu tinha 17 anos. Nós trabalhávamos no Dragão das Camisas, você nem vai conhecer mais, mas era uma camisaria. E na hora que acabava, todo mundo tinha que arrumar uma sessão. Mas antes da gente fazer isso, saíam os homens todos, iam para o Tip Top e beber cerveja, comer a salsichinha com a mostarda preta, que era o único lugar que você encontrava, e
determinada hora, eu falei assim, agora uma rodada de cachaça. E nós rodada de cachaça. Eu tinha 17 anos, chegava em casa todo dia trocando os pés. O prato mais famoso do Tip-Top sempre foi a salada de batata com salsicha. Isso é tradicional nesses 90 Por que nunca mais conseguiram fazer igual? Depois, recentemente, é que se descobriu o porquê. Porque a salada da Dona Paula, ela usava uma mostarda em pó. Impressionante, né? Importada. Importada em pó. Então a mostarda era importada, a salsicha era do frigorífico que tinha atrás do quarto, chamava frigorífico Cicoli, uma delícia. Uma delícia. E a batata, então era imbatível. Uma vez a minha boca... Nunca mais fizeram nada igual, nem o Tip-Top atual fez igual não. Hoje eles fizeram, mas não é igual. Igual a salada da Dona Paula não tinha não. E aí ficou, ele era tradicional porque... ainda é do House Mush. do Raul Bush, que foi atualmente, né? A da Dona Paula era imbatível. Lá de casa, melhor das frutas. Não, a Cristina está fazendo uma salada de batata lá em casa. Aqui tá bom. E nós estamos ficando doidos. Liga para ela vir aqui para dar entrevista. Tá Mas vendo? Então, eu acho que no início ela tinha essa tradição. E era em pé lá, um balcão em pé. O pessoal chegava lá, né, Zé? Comia em pé. Eu não lembro, eu não tinha lá na Espírito Santo. Não, sentado. Tinha cadeira mesmo. Era grandona lá. Tinha a parte de cima também. Era grandona lá. Eu passava lá para tomar groselha, portanto da escola de engenharia. Como eu não tinha nascido nessa época, isso é acredito. Mas é mesmo. Aqui a vearia é foda. Porque a grande vantagem é o seguinte, você chega aqui, é uma descontração total. Você conversa, as nossas conversas aqui, a gente não evolui, não. As nossas conversas aqui são conversas que nós tínhamos há 30 anos atrás. Ficam contando, você fez um gol, você jogou. Esse aqui fica contando umas mentiras, que fez um gol de cabeça. De cabeça, 1,30 m, furou a rede. Eu fiz um gol de cabeça. Um dia ele sonhou e tal. Aí a gente, entendeu? É a mesma conversa há 30 anos e a gente não cansa. Eu com 1,70 m, um gol de cabeça. É cheio de mentira na frase. Tá vendo? 1,70 m por conta dele. Citado por todos os clientes e funcionários, vemos que o cardápio é um grande destaque no restaurante Tip-Top, um ícone. É de suma importância para qualquer restaurante que tenha pratos de excelência, mas no caso do Tip-Top foi o início do seu legado. Temos alguns números muito interessantes e curiosos. Nesses 90 anos, são mais de 32 mil dias de atendimento. Chegou a ter 60 garçons simultaneamente. Atendeu em 2 imóveis simultaneamente. Aproximadamente 1 milhão de litros de chopp vendidos. Superou 28 crises econômicas. O garçom mais antigo em atividade está na casa há 29 anos. Em que a história e a experiência do Tip-Top pode contribuir para o sucesso de outros empreendimentos? É claro que não existe uma receita, uma fórmula para o sucesso. Podemos citar várias ações que auxiliam, seja na administração, seja no marketing, nas vendas, mas não são a garantia do sucesso. Especialmente depois de conversar com as pessoas tão envolvidas e conhecedoras das histórias e experiências do Tip-Top e ler o seu livro Tip-Top 80 anos e as notícias em mídia,
Intuímos que a tradição, o cardápio e o atendimento, o ambiente da casa são fundamentais para o seu sucesso. Mas a verdade é que descobrimos coisas mais além. Para analisar as entrevistas feitas, utilizamos a contagem de palavras, classificando em ordem decrescente o maior número de repetições de palavras ditas. Assim, podemos analisar essas palavras nos seus sentidos e significados no contexto do assunto e possivelmente nos trazer mais clareza para a nossa pesquisa. Das 104 melhores palavras ranqueadas, lá, era, tinha, época, eram, fazem referência ao mesmo sentido, ou seja, dizem sobre o passado do restaurante e ainda de como os entrevistados têm memória e vinculam a história do lugar à sua própria história, seja por terem participado de momentos anteriores ao atual ou por serem a segunda ou terceira geração de frequentadores. A palavra hoje, que também parece com um número expressivo de incidências, traz a ideia de referência ao momento atual do restaurante. E no contexto em que foram ditas, a maioria das vezes refere-se à continuidade da sua história, mesmo estando em um momento de renovação, que busca também a manutenção das suas origens. As palavras pai, filho, mãe referem-se nas entrevistas tanto ao passado quanto aos dias atuais, mostrando a relação assídua que a mantém no local e de como tal relação possui componentes afetivos, ponto importante para uma relação duradoura. A palavra gente, segunda palavra mais citada, assim como as palavras pessoal, cliente, garçom, todo mundo, garçons, turma, pessoa, atendimento, referem-se ao relacionamento existente no restaurante e está também associada ao atendimento que os clientes recebem na casa. Durante as entrevistas, essas palavras apareceram em momentos onde os encontros com amigos e familiares são citados e ainda referente ao trabalho dos garçons, do acolhimento e da maneira particular que atendem. Um ponto importante a ressaltar, e nesse momento entende-se que parte da resposta que busca-se nesse estudo começa a se desvendar, é que a quantidade de incidência de palavras que referem-se a outras épocas representam 24% do total de palavras. As palavras que referem-se a pessoas representam 21,5% das palavras. Ou seja, praticamente a metade do que foi dito nas entrevistas está relacionado com questões afetivas ligadas ao relacionamento, ao acolhimento e ao cuidado com as pessoas. Dessa forma, entende-se que a longevidade do restaurante pode estar ligada a esses fatores, citados pela quantidade de vezes que as palavras marcam os conceitos sem eliminar possibilidade de novos achados no final da pesquisa. Podemos concluir com essas informações que, no caso do TipTop, o valor emocional, a família, os amigos, o acolhimento, o pertencimento, o empoderamento do cliente com a casa, considerando seu quintal, dos colaboradores que consideram uma família e sentem que seu trabalho e suas ações fazem diferença para o resultado geral, é o que difere de tantos outros. Tudo isso, agregado a um ótimo produto, podem ser os maiores pontos para o sucesso de um restaurante. Ou seja, a importância do relacionamento com o cliente e entre os clientes, sua vivência e experiências podem ser tão importantes quanto a qualidade do produto que o restaurante oferece. Então, oferecer um ótimo produto em um ambiente sem acolhimento, experiências e envolvimento possivelmente não dará certo. Acredito que podemos dizer que o TipTop não oferece somente comida e bebida. Ele oferece acolhimento, aconchego, amizade, família, memória afetiva.